Graças a Deus, graça e paz a todos, muito boa noite. Nós estamos adorando ao nosso Deus com gratidão por 2020. Foi um ano realmente difícil, tem sido até agora, né? Não acabou, vai acabar daqui a pouco, mas a pandemia vai continuar, as dificuldades vão continuar. Agora, foi um ano talvez mais difícil para a maioria de nós. Não sei se você já teve um ano tão difícil como 2020 foi, mas também foi um ano muito precioso, porque neste ano de 2020, você talvez contemplou ou aprenderá agora a contemplar o olhar restaurador de Jesus. O olhar restaurador de Jesus. Este é o tema desta noite. É o que Deus tem para você, meu querido irmão, minha querida irmã, para a nossa família espiritual, nesta noite de véspera de Ano Novo, para nós refletirmos no olhar restaurador de Jesus. Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 22, melhor dizendo, Lucas 22, a partir do verso 31. Lucas 22, a partir do verso 31, Jesus está aqui falando para Pedro, era Simão Pedro, seu nome. Aí Jesus está aqui como que repreendendo a Pedro, e depois você vai entender por quê. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Agora o verso 58, a partir do verso 58. Pouco depois, um homem ouviu e disse: Você também é um deles. Homem, não sou, respondeu Pedro. Cerca de 1 hora mais tarde, outro afirmou: certamente este homem estava com ele, pois é galileu. Pedro respondeu: homem, não sei o que você está falando. Ele está aqui negando Jesus. Falava ele ainda quando o galo cantou. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Jesus voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito: antes que o galo cante hoje, você me negará 3 vezes. Saindo dali, chorou amargamente. O olhar restaurador de Jesus. Oremos. Querido Deus, querido eu sou, querido Jesus, nós estamos diante de Ti em Teu nome, para, ó Senhor, ouvir a Tua voz falando conosco como o Senhor falou com Pedro. Mas, Deus, enxergarmos e vemos o Teu olhar, o mesmo olhar com o qual o Senhor olhou para Pedro, quando Pedro o negou por 3 vezes seguidas. Pai, que o Teu Espírito nos ensine agora, Senhor, a profunda lição, profundo ensino que o Teu Espírito, o Senhor, tem para as nossas vidas agora, sobre este olhar restaurador do Senhor. Que, Pai, cada um olhe para o Senhor. Jesus, que cada um olhe para Ti, Senhor.
E veja, Pai, o teu olhar restaurador e seja restaurado. Guiados assim, ó Pai, pelo teu Espírito Santo, ao teu olhar, que tudo faz diferente, que muda todas as coisas. Faz então, Pai, o que o Senhor tem no teu coração, para a tua honra e a tua glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Domingo passado nós refletimos sobre o Shema de Jesus. O Shema de Jesus é um chamado de Jesus, que é o grande mandamento. Quando perguntaram para Jesus qual é o maior de todos os mandamentos, então Jesus citou ali o chamado Shema judaico, que é o grande mandamento, que é o primeiro mandamento ali, que Deus é único, Ele é o único Senhor, e Jesus então diz: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu ser, resumindo, e ao teu próximo, ele acrescenta o teu próximo como a ti mesmo. Então, esse chamado que nós vimos domingo passado, que Deus me chama, que Deus te chama para nós amarmos a Ele e amarmos aos outros, nós aprendemos lá com o exemplo de duas mulheres que elas amaram a Jesus. Elas trouxeram ali, uma ungiu os pés de Jesus, a outra ungiu ali a cabeça de Jesus com um perfume muito caro. E elas estavam ali então amando, tentando demonstrar o máximo de amor por Jesus, para com Jesus. Mas elas amaram Jesus, porque Jesus as amou primeiro. E as amou grandemente, e as perdoou muito, como nós vimos nos textos. Por isso, de tanto serem amadas, de tanto amor, e aquela transformação grandiosa nas suas vidas, impactaram de tal forma, que elas então tinham toda aquela liberalidade, e estavam ali amando e fazendo o que elas conseguiam fazer o máximo por Jesus, porque foram muito amadas. Então nós aprendemos que nós amamos porque Ele nos amou primeiro. E nós amamos mais quando Deus nos ama mais, quando deixamos Deus nos amar mais. Na verdade, Deus quer amar intensamente. Deus quer amar intensamente você, a mim, a todos nós. O que desfrutamos mais do amor de Deus dependendo da abertura dos nossos corações para Deus, a nossa entrega para Ele, a nossa confiança no seu cuidado e no seu amor por nós. Aí nós somos muito amados e Deus então me ama e Deus te ama. Agora, algumas perguntas. Jesus te ama? De fato, Jesus ama você? Neste ano de 2020, o que Jesus fez ou está fazendo na sua vida que demonstrou ou demonstra o amor de Deus para com você? O que Ele fez ou está fazendo que você veja, olha, Jesus me ama mesmo, neste ano de 2020. Agora, você ama a Deus? Você ama a Jesus? O que é que você está fazendo neste ano de 2020 que demonstra este amor para Jesus? Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro não pôde responder que amava a Jesus. Pedro negou a Jesus por 3 vezes, quando era para amá-lo. Agora, quando Jesus olha para Pedro, há uma transformação tão profunda dentro de Pedro, que ele agora ama e pode amar a Deus, e amou a Deus, nunca mais o negou,
e o amou e até a morte. E diz a tradição que foi morte de cruz também. O que então provocou essa mudança tão profunda, tão grande na vida de Pedro? O que de fato, qual foi a chave, o que mudou dentro lá de Pedro, daquele homem tão arrogante para agora uma pessoa que estava negando, que agora não nega mais? Nós vamos perceber no texto que nós vamos ver agora, irmãos, a chave disso. O que de fato mudou a Pedro, o que transformou a Pedro lá dentro. O que transformou a Pedro foi o olhar restaurador de Jesus. É este olhar restaurador de Jesus que Jesus quer que você veja nele. Jesus está vivo, e este olhar restaurador de Jesus, eu posso e eu vejo, você pode, você vê, se você quiser. Ele quer que você olhe para a sua face e veja esse olhar restaurador, e você vai aprender hoje então como identificar, como olhar para esse olhar restaurador de Jesus e ser restaurado, ser restaurada de verdade. A gente vê que Jesus olha para Pedro, e Jesus olha um Pedro no futuro. Esse olhar restaurador de Jesus olha a gente, olhando a gente para o futuro. Você sabe que esse olhar de Jesus, ele vê você agora, 31 de dezembro de 2020, e o olhar de Jesus não vê você só agora. Esse olhar de Jesus restaurador vê você em 31 de dezembro de 2022. 21 primeiro, né? Estou com pressa. E depois ele vê mais, ele vê em 2022. E em 2023, ele vê todo o seu futuro. Ele sabe o que você será em dezembro de 2021. Ele sabe quem você será daqui 5 anos. 10, 20, 30, ele sabe. Ele sabe aqueles que estarão com ele, ele sabe aqueles que serão homens e mulheres, servos e servas de Deus, outros que crescerão muito. Por isso que nós precisamos aprender como é o olhar de Jesus para nós. Esse olhar de Jesus é um olhar que não está preso no tempo. Ele sabe de todo o seu futuro, ele sabe o que vai acontecer com você. Por isso, ele não desiste de você. É o mesmo olhar que ele teve para com Pedro. E é interessante que em Lucas 22, verso 61, vamos lá juntos. Lucas 22, o verso 21, 61, nós lemos, olha, o Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. E essa ocasião que Jesus então olha para Pedro, foi quando Pedro estava traindo Jesus. Mas olha que interessante como era Pedro. Vê se você se identifica com Pedro. Quando nós perguntamos, você ama Jesus? Talvez você falou, sim, eu amo. Você poderia dar a sua vida por Jesus? Talvez você falaria, sim, eu posso. E Pedro então está ali na ceia, daqui a pouco nós vamos celebrar a ceia do Senhor juntos. E Pedro está com os outros discípulos, Jesus está ali instituindo a ceia, estão celebrando a ceia juntos. E a conversa entre eles é que alguém ali, algum dos discípulos, iria trair Jesus. E aí os discípulos começam, um perguntando para o outro, será que serei eu, Senhor? Será que serei o traidor? Eles têm essa dúvida. Por que eles têm essa dúvida? Será que serei eu? Porque eles enxergam ali dentro que há um potencial dentro deles de talvez trair o mestre. Você enxerga dentro de você um potencial de talvez negar Jesus? Pedro, então, ele estava mais preocupado com quem seria o maior no reino de Deus, de Jesus.
E eles estavam então ali, estavam conversando, começaram a conversar sobre quem era o maior no reino de Deus. E aí então Pedro chega para Jesus e fala, Jesus chega para olhar, cuidado, Pedro, que Satanás me pediu para vocês serem peneirados, mas eu orei por você, Pedro. Jesus fala, eu orei por você. A semelhança de como Jesus intercede por você, Jesus intercede por nós, a semelhança de como o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Jesus estava ali orando, intercedendo por Pedro, para que a fé de Pedro não desfalecesse. E fala, Pedro, quando você se converter, cuida dos seus irmãos. Pedro era um líder. Aí Pedro, então, como aquele líder capaz, que tem um alto desempenho, ele chega então e fala para Jesus, Senhor, jamais te negarei. Eu vou com o Senhor até ser preso, até a morte. E aí o que Jesus disse para ele? Você sabe. Simão, Simão, hoje já, você vai me negar 3 vezes antes que o galo cante. Você vai me negar 3 vezes. Então é interessante como ele está ali tão cheio de si, está tão confiante, sabe que não vai negar, mas Jesus fala, você vai me negar. E você sabe da história. Jesus, então, eles estão ali, vamos acompanhar aqui no texto, no verso de número 35, então Jesus lhe perguntou, quando eu os enviei sem bolsa e tal, aí ele vai aqui para o Monte das Oliveiras, o verso 39. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Chegando no lugar, ele lhes disse, orem para que vocês não caiam em tentação. Olha lá, Pedro, o que não ia negar. Jesus então vai para o Monte das Oliveiras, Jesus vai então orar. Os discípulos, cuida para que vocês não caiam em tentação, eu vou até ali orar, orem por mim, intercedam por mim, eu estou com angústia. Aí Pedro e os outros discípulos, o que acontece com eles? Eles dormem. Jesus volta de novo, encontra eles dormindo, aí repreende-os e volta de novo lá para orar. E quando retorna, eles estão dormindo de novo. E depois isso se repete por 3 vezes. Já estão negando a Jesus porque não estão alertas em oração. Nós aprendemos que sempre quando nós não oramos, nós somos fortes candidatos a negar Jesus. Porque nós não oramos, não dependemos de Deus, não dependemos do Espírito Santo, não dependemos de Jesus. Nós vamos então na nossa arrogância, na nossa independência, e nós queremos então fazer a obra de Deus, nós queremos então fazer as coisas, mas sem oração não temos poder. Sem oração, Deus não vai conosco. Sem oração, o Espírito não toca as vidas. E sem oração, você estará fraco e fraca e acabará negando a Jesus, e eu também, qualquer um que não orar, vai acabar negando a Jesus. Foi o que aconteceu. Ele nega Jesus, ele não persevera, e por negar a Jesus, Jesus então olha para ele, e Jesus olha para Pedro, e não olha com um olhar recriminando a Pedro. Como é que você imagina o olhar de Jesus para Pedro? Quando
ele nega a Jesus 3 vezes. Jesus então talvez está de costas, ele então se vira, a Bíblia fala que ele se volta para Pedro e fita os olhos. Ele olha bem no olho de Pedro. E quando ele fita os olhos em Pedro, é este olhar, que não é um olhar que está recriminando Pedro, é um olhar pleno que nenhum de nós conseguimos imitar, ter esse olhar. É um olhar que olha Pedro lá no futuro. É um olhar restaurador de Jesus. E esse olhar cheio de graça, de misericórdia, de perdão, que vê um Pedro restaurado, é que toca o coração de Pedro. Quando Jesus olha para ele, Pedro então lembra do que Jesus disse para ele, e ele cai em si de forma profunda e chora. Não só chora, mas chora amargamente. Pedro está então agora quebrado. Pedro está chorando e está arrebentado por dentro, consumido pela culpa, chorando amargamente, porque ele caminhou 3 anos com Jesus, aprendeu e viu muitas maravilhas, mas quando era para ele estar junto com Jesus, ao lado de Jesus, ele nega Jesus não só uma vez, nem só 2, 3 vezes. Jesus então olha para ele e aquele olhar então restaurador mexe profundamente com Pedro. Jesus então morre, Jesus ressuscita, Jesus então aparece àquelas mulheres e depois a primeira pessoa, o primeiro homem que Jesus aparece é para Pedro. Mas Pedro está consumido de culpa. Ele está quase que como fugindo de Jesus. E Jesus depois aparece 2 vezes para os discípulos, e depois Jesus então aparece para eles num barco. E ele está então, eles estão à distância ali, pescando. Pedro diz, olha, eu vou pescar. E Pedro desiste de fato do seu ministério. Pedro desiste de seguir a Jesus, desiste do seu ministério, desiste do seu futuro, desiste de tudo, e ele volta então a ser um pescador. Ele fala, olha, eu vou pescar. Mas por ser um líder, quando ele diz, eu vou pescar, desistindo de Jesus, por ser líder, os outros vão com eles, vários discípulos vão com eles. Estão ali vários ali no barco pescando, pescam a noite inteira, mas não conseguem pegar nada. Aí Jesus então, quando começa a clarear o dia, Jesus então está na praia, e Jesus então grita para eles, Jesus então pergunta para eles se eles têm alguma coisa, se eles pegaram alguma coisa. Não pegamos nada. É Jesus de novo, Jesus que não desistiu de Pedro, Jesus que não desiste de ninguém, Jesus que não desiste de você. Talvez você de casa, você que está aqui, talvez já tenha desistido de você mesmo ou de Jesus. Jesus não desiste de Pedro e não desiste de você. Ele tem um ministério para Pedro. Pedro que já sentia-se completamente desqualificado, mas Jesus olhava Pedro restaurado. Ele estava desqualificado, mas Jesus o via restaurado. É exatamente assim, esse olhar restaurador que Deus tem para você. Talvez nos sintamos tão desqualificados ou tão incapazes, que a vida às vezes está cheia de buracos, cheia de coisas a serem resolvidas. Talvez quando você tenta arrumar fazem 2, e você está ali tentando arrumar e costurar a sua vida. Mas Jesus, Ele não faz esse tipo de restauração.
de costurar, remendar. Quando Jesus ele restaura a gente, faz a gente mais forte ainda. Nós não voltamos a ser como nós éramos antes. Nós, agora restaurados por Jesus, nós somos mais fortes. Então foi isso que Jesus estava vendo, um Pedro mais forte, um Pedro restaurado. Mas ali Pedro, então, desistiu de Jesus. Você desistiu já de Jesus? Talvez você tenha lá no fundo desistido. Talvez você não desistiu da igreja, mas de Jesus sim. Percebe que Pedro, ele está ali consumido de culpa, meio que evitando quase Jesus. Mas quando Jesus, então, ele grita para eles: tem alguma coisa, vocês pegaram alguma coisa, vocês têm alguma coisa para comer? Aí João reconhece que é Jesus. Jesus então fala: olha, joga a rede para o lado direito do barco, vocês vão pegar peixe. E eles não pegaram a noite inteira nada. Aí eles jogam a rede e a rede está lotada, vem lotada de peixe. Peixes grandes. Mas a rede deveria arrebentar toda, não arrebentou também a rede. Milagre de peixe, milagre da rede não arrebentar. Então, quando Pedro ouve que é Jesus, aí ele não aguenta. Ele tinha tirado a capa, ele tinha tirado a roupa, porque estavam lá pescando. Aí ele coloca então a sua roupa e pula na água, sai nadando e vai ali ao encontro de Jesus. Quando ele chega ali na praia, Jesus, ele acendeu um braseiro, uma fogueira, e tem alguns peixes ali, já assando. Imagina aquele cheirinho de peixe frito, né? Peixe assando, aquele cheirinho de peixe assando. Alguns pães ali. Jesus estava preparando ali para eles uma recepção. Interessante que nos evangelhos, as únicas fogueiras que aparecem nos evangelhos são duas. A primeira é essa, e a outra que aparece está ali naquele momento da traição. Quando Pedro trai Jesus, ele está em volta de uma fogueira também, se aquecendo. Então Jesus como que traz aquele cenário do ponto ali quando Pedro trai a Jesus. E agora Pedro então se encontra com Jesus, vê Jesus em volta do braseiro, talvez ele lembrou: olha, traí mesmo. E ele chega todo constrangido ali, os discípulos vêm e eles limpam mais peixe, colocam lá para assar, estão ali. Aí Jesus chama Pedro à parte e ele então começa a conversar com Pedro. E nós vamos acompanhar juntos aqui a conversa que ele tem com Pedro então, que está aqui em João 21, melhor dizendo aqui, vamos lá, João 21, isso mesmo, que é o último capítulo de João. A partir do verso 15 ele diz assim: depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Jesus não está querendo fazer aqui uma competição, falar: você me ama mais do que esses outros porque você é melhor, maior. O que Jesus está falando? Você acha, Pedro, que você me ama mais do que esses daqui? Ele está fazendo tipo perguntas retóricas que Jesus não está esperando uma resposta em si. Ele está fazendo essas perguntas para que Pedro caia em si, para que Pedro aprenda e entenda o que está no coração dele. E Pedro está entendendo. Pedro já entendeu quando Jesus olhou para ele. Aquele olhar restaurador de Jesus falou tudo para Pedro. Pedro já estava mudado, Pedro já estava transformado, e a prova nós vemos aqui. Jesus pergunta para ele: Simão, filho de João, você me ama mais do que a esses?
Disse ele: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Os irmãos já devem ter ouvido falar que aqui há uma diferença das palavras no original. O que Jesus está perguntando para ele está perguntando então no grego: Pedro, tu me amas? Esse verbo amar é agapau, vem do ágape. Você me agapau, você me ama, Pedro. Aí Pedro responde para Jesus: sim, Senhor, eu filéu. Qual que é a diferença do amor ágape ou agapau para filéu? Filéu é mais um amor de amizade ali, do amor que gosta. O ágape é um amor mais profundo, um amor que se dá, que está disposto a dar a vida. Então Jesus fala: você me ágape, você me agapau, você me ama, você é capaz de dar a vida por mim. E o que Pedro responde? O Pedro, lá depois da ceia, ele falaria: sim, eu agapau, eu estarei contigo, sim, morrerei por ti. Mas agora é diferente. Ele fala: Senhor, eu não amo o Senhor, eu gosto do Senhor. Eu não amo ao Senhor, eu gosto do Senhor. Aí Jesus não para por aí, olha, Jesus continua perguntando. Não foram 3 vezes que Pedro negou a Jesus? Jesus então agora pergunta por 3 vezes também, para ensinar a Pedro profundamente. Olha o verso de número 16. Novamente Jesus disse, aí completando o verso 15, ele falou: sim, Senhor, sabes que eu te amo, que é filéu, né? Disse Jesus: cuide dos meus cordeiros. Cuide então que seria a igreja, que seria então os discípulos de Jesus. Ele está falando então agora para Pedro então cuidar então dos cordeiros de Jesus. Novamente Jesus disse: Simão, filho de João, você me ama? E pergunta novamente o termo agapau. Ele fala: você pode dar a vida por mim? Você me ama ao ponto de dar a vida por mim? E olha o que Pedro responde novamente. E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu filéu, que eu gosto do Senhor. Aí interessante, Jesus na terceira vez vai perguntar, e aí ao invés de Jesus perguntar: Pedro, você agapau? Ele não pergunta mais agapau, ele pergunta filéu. E é com esta pergunta filéu que Pedro se entristece. Olha que interessante, olha. Pela terceira vez, o verso 17, ele disse: Simão, filho de João, você me ama? Aí ele coloca agora o termo filéu: você gosta de mim? Pedro ficou magoado por Jesus lhe ter perguntado pela terceira vez: você me ama? E disse: Senhor, tu sabes todas as coisas, e sabe que eu te filéu. Aí Jesus disse: cuida das minhas ovelhas. Pedro agora é um homem que sabe que não tem capacidade de amar a Deus. O que é melhor, o Pedro que se acha capaz de dar a vida por Deus, ou o Pedro que se acha incapaz de dar a vida por Deus? Quem você acha que é o Pedro melhor? O que você responderia para Jesus se Jesus perguntasse para você: Maurício, você é agapau ou filéu a mim? E ele chamasse você no seu shema, ele chamasse você, perguntasse para você, chamasse você pelo seu nome e perguntasse para você: filho, você é agapau ou filéu? O que você responderia? Que sinceramente estaria no seu coração?
Que a gente aprenda, que nós aprendamos, irmãos, que o olhar de Jesus, restaurador, não nos faz homens e mulheres independentes dele. Pelo contrário, quando nós nos sentimos que nós podemos dar a vida por Jesus, e nós vamos responder, sim, agapau, Jesus, eu te amo, eu vou com o Senhor até o fim, para a prisão, eu vou morrer pelo Senhor. Já negamos, já perdemos. Mas quando nós somos suficientemente humildes para reconhecer que nós não podemos amá-lo, que nós não conseguimos amá-lo, que nós precisamos dele para amá-lo. Pedro aprendeu isso. Pedro viu que ele não tinha poder para amar Jesus. Aí o que aconteceu? Jesus então está ressuscitado, Jesus então manda para que eles estejam ali esperando o Espírito Santo, e quando Pedro então recebe o Espírito Santo de Deus, agora Pedro pode. Por causa do amor do Espírito, do poder do Espírito de Deus, agora Pedro pode amar a Jesus. Agora Pedro consegue amar Jesus. Como que eu e você conseguimos amar Jesus? Como eu e você conseguimos não negar a Jesus? Como eu e você podemos falar para Jesus que nós não vamos negá-lo? Só pelo poder do Espírito Santo. Agora, quando você não depender do poder do Espírito Santo, você negará Jesus. Não é assim? Não é assim todos os dias que você não ora, que você não busca a Deus? Você não nega Jesus? Não é verdade? É só nós não dependermos, nós não buscarmos a face do nosso Deus, nós não dependemos do poder do Espírito Santo. Isso nós estamos falando para cada dia, na prática, nos nossos relacionamentos, nos quefazeres dos nossos trabalhos, nos preparativos hoje para as comemorações de final de ano, tudo que você passou no dia de hoje, você negou a Jesus? Ou você não negou a Jesus? Você orou, você buscou a Deus, você se colocou nas mãos de Deus e você está em comunhão com Deus. Você, ao invés de negar a Jesus, você foi usado por Jesus. E você abençoou a vida do parente, abençoou a vida da esposa, do marido, dos filhos, dos pais. Você está na presença. Você está de fato amando a Deus. Não perfeito nós não somos, mas de fato você está amando a Deus. E nós aprendemos uma lição profunda aqui, muito simples, muito clara, mas absoluta. Que sem a dependência do Espírito Santo, nós não podemos amar a Deus. Depender do Espírito Santo, se eu depender do Espírito Santo, eu consigo amar. Consigo amar a Deus amando os outros, consigo perdoar os outros, porque sou perdoado por Deus, e há então toda essa sensibilidade, porque nós buscamos. Então, como é esse olhar de Jesus restaurador? Hebreus 12, 1 e 2, você nem precisa abrir, também se quiser abrir lá, fica à vontade, talvez você tenha decor. Ele fala para nós olharmos para Ele, fitarmos os nossos olhos em Jesus, que Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele fala que fitando os olhos nos olhos dele, nós vamos vencer, nos livrar de todos os embaraços e vencer o pecado que tão tenazmente nos assedia. Nós vamos vencer, vamos nos livrar disso e vamos correr a corrida que está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Então Deus tem esse caminho, meu querido, minha querida, esse caminho de nós olharmos para os olhos de Jesus, fitar os olhos, como Jesus fitou os olhos ali em Pedro, Ele fita os olhos para você, em mim, nos meus olhos, nos seus, e nós só não nos escondemos, nós olharmos, nós nos virarmos de fato e olharmos para Jesus,
olharmos para os olhos de Jesus e fitarmos os olhos em Jesus. Quando Hebreus deixa claro lá, quando você fita os olhos, você coloca os olhos em Jesus, o seu olhar restaurador, ele vai fazendo todas as coisas, vai te desembaraçando, vai te dando vitória, mas você precisa olhar para Jesus. O que é esse olhar para Jesus? Quando você de fato conversa com Jesus, de fato você busca a face de Jesus. Ele nos deixou esse relacionamento em que nós podemos livremente conversar com Jesus ou não. Se nós vamos sair correndo de Jesus, Ele não vai desistir de nós. É interessante que lá em casa, nessa semana, da janela de casa, eu estava vendo uma empresa demolidora destruindo uma casa velha. E eu estava vendo ali aquela cavadeira, né, destruindo assim rapidamente aquela casa. Era uma cavadeira grande, destruindo os telhados e tudo mais e tal. Eu falei, puxa. Aí eu aprendi e eu sei que a maioria das casas antigas eram construídas com madeira chamada peroba rosa. E essa peroba rosa é uma madeira muito boa. E eu vi então ele quebrando aqueles telhados, e eu vi aquelas vigas enormes ali. Eu falei, gente, aquilo deve ser peroba rosa. E ele pegava assim, aquilo pegava e jogava nos caminhões, assim, com terra, com entulho, tudo junto. Eu falei, será que eles vão jogar fora tudo aquilo? Porque essa madeira peroba rosa é uma das madeiras mais caras, madeira que eles constroem, aqueles móveis construídos de demolição, móveis de madeira de demolição, caríssima. E eu falei, será que eles vão jogar fora? Por mais que a gente esteja velho, que a gente se sinta desgastado, que a gente se sinta estragado, que a gente se sinta arrasado, destruído, Jesus não vai nos rejeitar. O nosso Jesus, ele é especialista em restaurar, mesmo que você sinta uma madeira velha, Jesus, ele restaura e faz algo novo, transforma você em algo lindo, muito útil. Mais útil ainda do que você poderia ser. Jesus não tinha algo pequeno para Pedro. Jesus restaurou a Pedro, e Pedro foi usado para abrir as portas do Evangelho, tanto para judeus como para gentios. Foi muito poderosamente usado por Deus. Uma das suas primeiras pregações, milhares de pessoas se converteram. Pedro foi muito usado por Deus. Deus restaurou o ministério de Pedro. Talvez você seja alguém que já foi muito usado por Deus, muito usada por Deus. Talvez você seja alguém que algumas coisas aconteceram com a sua vida e te embaraçaram, e você agora não é tão usada por Deus como era antes. Não sabemos se foi a pandemia ou o que foi, mas seja o que for, e às vezes são coisas já que caminham alguns anos, que você já foi tão mais útil. Jesus, Ele quer restaurar o seu ministério. Ele quer restaurar o seu ministério não como estava antes. Jesus quer trazer você servindo como estava servindo antes, mas servindo muito mais ainda, cuidando mais de vidas nas células, no discipulado 1 a 1. Deus quer te usar muito mais, mas isso não tem nada a ver com performance, isso não tem nada a ver com desempenho. A igreja de Éfeso, lá no Apocalipse, era uma igreja de uma grande performance. Eles estavam ali trabalhando arduamente, estavam ali sendo muito perseverantes, mas Jesus falou, olha, tudo isso é muito bom, mas uma coisa eu tenho contra vocês, é que vocês deixaram o primeiro amor. Foi por deixar o primeiro amor, aquele amor restaurador do olhar de Jesus, vocês pararam de olhar para Jesus. Vocês pararam de fato de ter comunhão com Jesus. Estão se saindo, entre aspas, muito bem caminhando e correndo aí no desempenho de vocês. Mas não é a minha obra,
Não sou eu que estou fazendo, é você que está fazendo aí, se batendo sozinho. Isso aí é palha, isso é feno, vai queimar tudo. Tenho obras de pedras preciosas, de ouro, prata, coisas que não vão se queimar, aquelas que vão valer, que eu farei em você e através de você. Então é essa grande obra que só vem no olhar restaurador de Jesus, por tudo aquilo que Pedro achava que ele era. Ele é quebrado, ele é quebrantado, transformado em alguém que agora não pode, não consegue. Nada pode fazer, como Jesus diz: sem mim nada você pode fazer, mas em mim tudo você pode. Tudo você pode naquele que te fortalece. Então a gente aprende. Então, queridos, nós aprendemos hoje. Nós vamos participar da ceia do Senhor, que é o portal que nos abre todo o acesso à presença de Deus, onde Jesus, Ele perdoa você, onde Jesus restaura a todo que olhar para Ele, e Ele tem esse olhar amoroso, esse olhar perdoador, esse olhar restaurador, que quer transformar você. Ele olha para você nesse último dia de 2020, Ele olha para você, sabe tudo que você será em 2021, essa grande obra que Ele quer realizar em você, essa obra transformadora, e o que Ele fará de você. Você imagina como você será em 31 de dezembro de 2021? Você imagina o que Deus pode fazer conosco? Você imagina se nós olharmos para o olhar restaurador de Jesus, e nesse primeiro amor, nós então deixarmos Deus nos usar, como Deus vai nos usar? Eu creio que Deus tem para nós, neste ano de 2021, algo muito além do que Ele teve em 2020, em 2019, em 2018, algo que vai glorificar muito ao nosso Deus. Mas Ele depende principalmente de agora você olhar para Jesus, do olhar restaurador, milagroso de Jesus. Ele não depende das suas forças, Ele não depende do seu desempenho, Ele depende de que você olhe só para Ele e aprenda a você depender dEle, a cada dia, um dia de cada vez. E você vai ver do que Deus vai transformar você. Deus transformou Pedro num grande homem de Deus, que morreu sim por Jesus, nunca mais o negou. E é isso que Jesus quer fazer, o mesmo olhar, transformando você neste homem e mulher de Deus, que vai ser uma grande bênção, muito usada nas mãos do Senhor. E nós vamos então agora receber esse olhar. A mesa está posta, a mesa está pronta. Nós estamos aqui diante da mesa da ceia. Agora, Jesus está aqui. Jesus está aqui e a fogueira está acesa. O cheirinho de peixe já está aí e nós vamos nos alimentar. Vamos comer os peixes, vamos comer os pães. Nós estamos na presença de Jesus. Isso nos lembra da mesa de Abba, que recebeu ali o filho pródigo com um grande jantar, uma grande mesa. E Jesus então tem essa mesa de amor posta para mim e para você. E nós vamos olhar para Jesus. Para olhar para Jesus, nós vamos fechar os nossos olhos. Fecha os seus olhos. E nós fechamos os nossos olhos físicos e abrimos agora os nossos olhos espirituais, os nossos olhos da alma, os nossos olhos do espírito, e olho para Jesus. Como que é o olhar de Jesus para você? Como são os olhos de Jesus? Como você está vendo os olhos de Jesus quando Ele olha para você? Diante da sua realidade,
diante do que você tem vivido, como você está olhando e qual é o olhar de Jesus para você? Ele chama você então pelo teu nome e Ele diz para você que Ele te perdoa, que Ele te ama, e Ele diz para você cuidar das ovelhas dEle. É o ID, é a missão que eu tenho, a missão que você tem. E como Jesus estava começando só com Pedro, ali era apenas o começo com Pedro. Também, comigo, com você, é apenas o começo. Jesus está só começando. Ele vê você lá em 2021, Ele vem em 2022, tem tanta coisa que Jesus quer fazer. Nesse ano de 2021, talvez esse ano de 2021, 2022, preceda a volta dEle. Talvez nós vamos, depois dessa pandemia, participar talvez da última colheita antes da volta de Jesus. E Ele chama então você para amar a volta dEle, para amá-lo, para amar o Maranata, a volta de Jesus. E está então esperando Jesus voltar, e sabendo que será breve a volta de Jesus, urgentemente pregar o Evangelho, fazer discípulos, e querer ser usado o máximo possível, porque talvez breve Jesus virá. Por isso deixa Jesus fazer esta obra amorosa, transformando você, restaurando você. É o tempo, este é o tempo do olhar restaurador de Jesus para te fazer alguém muito melhor, muito mais usado para a honra e a glória dEle. Vamos conversar com Ele então. Senhor Jesus, o Senhor sabe, Senhor, que sem o Teu Espírito, sem depender do Teu Espírito, eu só gosto do Senhor, não consigo amá-lo, como Pedro também. E Pedro aprendeu, tão teimoso, tão cabeça dura, parece comigo. Mas Deus, eu estou entendendo, eu estou vendo, ó Deus, neste dia, este último dia deste ano, ó Pai, que foi tão terrível, Senhor, em algo que o Senhor mostrou e mexeu e moveu no mundo inteiro. E todos nós vimos, Pai, que sem o Senhor nada podemos. Quão grande é a nossa fragilidade. Por isso o Teu Espírito, ó Deus, hoje nos mostra tão claro que é tão importante, é fundamental eu depender do Senhor, nós dependemos do Senhor. Por isso que o Teu Espírito agora me ajude, que o Senhor, ó Deus, me perdoe, e que na graça e poder do Teu Espírito Santo, eu me levanto, perdoado, perdoada, restaurado, restaurada, para viver o agora. Este dia, 2021, nas Tuas mãos. Utilizar deste devocional que eu ganhei hoje, lê-lo a cada dia, ler mais da Tua palavra, conversar contigo, buscar a Tua face, me tornar muito íntimo, muito íntima do Senhor, e ser muito amado, muito amada, e por ser muito amado, muito amada na Tua presença, amar muito, e ser muito usada no Teu amor para aproximar muitas vidas do Senhor. Deus, é isso que o Senhor deseja para a minha vida agora em 2021, eu sei. Por isso, Pai, eu estou decidido, estou ciente, estou entregue nas Tuas mãos, nós nos entregamos. Pai, o Senhor é o grande eu sou, o Senhor é, e o Senhor na Tua soberana graça nos capacita, Pai, por quem o Senhor é, e fará tudo o que for necessário em nós e através de nós para a Tua honra e glória. Obrigado, Senhor, por este olhar
que me restaurou, este olhar do Senhor tão amoroso que me faz, ó Deus, completamente diferente para a tua honra e glória, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças